Olá, boa tarde. No Sem Censura de hoje nós vamos falar de moda de viola, obesidade infantil, literatura e música na TV. Os nossos convidados são Isis Melo, que é diretora, e Alice Caymmi, cantora. Elas conversam conosco sobre a série Os Ímpares, que traz regravações de álbuns das décadas de 60 e 70. Henrique Bona é músico. Ele fala sobre o primeiro encontro de violeiros do Rio de Janeiro, que acontece neste fim de semana na Tijuca, zona norte da cidade. Dr. Valmir Coutinho é endocrinologista. Ele explica por que 1 em cada 3 crianças e adolescentes estão acima do peso. E Júlio Silveira é escritor e curador do Ler, Salão Carioca do Livro. Ele fala sobre a programação deste ano que reúne escritores brasileiros e estrangeiros no Rio de Janeiro. E comigo aqui, Camila Abreu, que vai explicar como é que vocês participam do programa. Olá, Camila. Oi, Cátia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para você aí de casa. Bom, chegou a hora de você participar do Sem Censura. Como? Basta você entrar na sua rede social favorita, que pode ser o Twitter, o Instagram, o Facebook, mandar uma mensagem, uma pergunta para os nossos convidados, que eu vou receber aqui e para repassar para eles. Bom, você também pode participar pelo WhatsApp, pelo número 999035329. Participem. Gente, e além do Sem Censura, tem novidade no ar? Tem, sim, senhor. E Alice e também a nossa querida Isis vão contar para vocês como é que isso vai acontecer. Isis, antes da Alice cantar, que está todo mundo esperando, eu só quero que você conte para o pessoal de casa o que vem por aí nessa série de vocês, Ímpares. Então, Os Ímpares é uma série que fala sobre álbuns da década de 60 e 70. A gente fez uma seleção de álbuns brilhantes que, quando eles foram lançados, eles não tiveram, não bombaram, né? Não tiveram o reconhecimento que mereciam. Então, a gente resolveu fazer um resgate afetivo, contar um pouco a história desses discos, desses autores que a gente admira muito, eu e o Henrique Alqualo, que dirigiu a série comigo. A gente ficou 2 anos junto com o Berna Cepas, que é o nosso diretor musical, estudando álbuns importantes da música brasileira. E aí a gente chegou nessa seleção de 10, que são álbuns do Jardim Macalé, do Jorge Maltner, Walter Franco, Rony Von. E vocês prepararam uma abertura pra gente hoje aqui com a Alice Caymmi, Exatamente. Não é isso? Surpresa, vamos falar. Qual é, Alice? O que você vai cantar pra gente? Eu vou cantar uma música do meu repertório, A Estação. Isso. Gente, vamos ouvir a Alice Caymmi. Alice, vem pro palco e conta pra gente quem é que tá acompanhando você. É o Pinot. Ah, muito bom. Gente, vamos ouvir então. Eu fico arquitetando como fugir do teu poder de seduzir, desse teu jeito de me olhar. É que me conheço e me aflige ficar em suas mãos, que é meu desejo, num paradoxo gostar, temer, tomar meu corpo, meus pensamentos levar pra outra dimensão. Vou e retorno. Bem que eu tentei me iludir, achando que seria tudo casual. Vem você sorrindo e me revira o mundo. Agora vou por onde teu sorriso me guia. Bem que eu tentei me iludir, achando que seria tudo casual. Vem você sorrindo e me revira o mundo. Agora vou por onde teu sorriso me guia. Eu fico arquitetando como fugir do teu poder de seduzir, desse teu jeito de me olhar. É que me conheço e me aflige ficar em suas mãos, que é meu desejo, num paradoxo gostar, temer, tomar meu corpo, meus pensamentos levar pra outra dimensão. Vou e retorno. Bem que eu tentei me iludir, achando que seria tudo casual. Vem você sorrindo e me revira o mundo. Agora vou por
sorrindo e me revira o mundo. Agora vou por onde teu sorriso me guia. Bem que eu tentei me iludir, bem que eu tentei me iludir, bem que eu tentei, bem que eu tentei, bem que eu tentei me iludir, bem que eu tentei, bem que eu tentei, bem que eu tentei. Alice, obrigada. Volta para cá. Você continua que ainda tem mais, não é isso? Ainda bem que ainda tem mais. Alice, você participa desse projeto que eu estou achando, nossa, incrível a ideia de vocês. E você participa cantando o Itamar Assunção, é isso? Isso, exatamente. Quais foram as músicas que você Eu cantei gravou? uma música, cada artista cantou uma música. São várias, mas cada um é um artista. E eu cantei Nega Música. E que emoção, né? Você está cantando uma música de Itamar Assunção e num projeto como esse. O que você achou desse projeto, hein, Alice? Eu achei esse projeto muito interessante, porque ele traz um viés assim de entendimento de coisas que passaram batidas em determinadas épocas. Porque eu acho que a mídia, o mundo, a percepção do público, no geral, em uma dada época, em um dado momento, é uma, e depois é outra. Então, às vezes, é uma portinha, assim, a fama, o sucesso, o estardalhaço, é uma portinha muito pequenininha, e às vezes coisas muito grandes, muito maravilhosas não passam. Então, mas isso não quer dizer que a gente tenha que esquecer essas coisas ou deixá-las para lá. E são grandes discos, né? Eu acho que trazer esse reconhecimento para essas músicas, reconhecimento que já existe, né? Evidenciar esse reconhecimento de hoje é super importante, é uma ideia muito boa. Isis, isso que a Alice está falando eu acho tão legal, porque você vê, inclusive ela mesma, de uma outra geração. E é o que ela diz, quer dizer, a importância de trazer isso de novo. O que mais que tem, quer dizer, assim, que você diria que pode ter destaque? Ou como a Alice diz assim, que essas regravações vão fazer com que as pessoas vivam leituras que não tinham naquela época? Eu acho que tem uma coisa que é muito legal também, porque a gente convidou artistas contemporâneos, né? E aí, então, a gente vai ter muitas pessoas que não tiveram acesso àquelas obras que são muito importantes, vão ter acesso, mas não só o original. A gente toca o original no programa, mas a gente também promove releituras com artistas contemporâneos como a Alice, que são incríveis. E a gente mostra todo o processo criativo, né, de como esses artistas tiveram contato com essas músicas. Alguns já conheciam e eram muito influenciados pelas músicas, outros tiveram contato no programa, e como que eles pegaram esse material e deram a visão deles e fizeram uma coisa nova. Que histórias, por exemplo, que você ouviu, por exemplo, de alguns que disseram, nossa, isso aí, meu Deus, não acredito que estou cantando isso. Então, teve um dia que me emocionou muito, que foi o Baiana System. Eles foram regravar o Pedro Santos, né, que é um gênio. Ele era percussionista e fez um disco autoral. E esse disco, eles sabiam inteiro, aquelas mensagens, ele tinha uma coisa muito também influenciada pela yoga, toda essa filosofia oriental. E para os meninos do Baiana aquilo era muito importante, significava muito para eles. Então foi um dia que foi tipo, super emocionante. O dia da Alice também foi lindo, porque o Nega Música que ela vai cantar foi uma música que o Itamar fez para a filha dele, a Serena, que foi a primeira filha. Então é uma canção de amor e tal, e a Alice fez uma das versões mais diferentes, assim, a versão dela, realmente ela pegou, reinterpretou aquilo e jogou num outro lugar, assim, é muito impressionante. Quando a Isis fala isso, Alice, de processo de criação, ou seja, quando um cantor recebe uma proposta dessas e que ele, na verdade, recria alguma coisa, no seu caso, como é que foi que você encarou isso? Como é que você fez essa versão? Então, na verdade, foi uma coisa muito intuitiva. Os músicos estavam lá. Tinha... Quem estava no baixo, gente? Esqueci. Mas tinha Domênico, o Pinot estava lá, estava todo mundo, o Benjão estava no baixo. São pessoas muito, muito queridas e muito talentosas. Então, cada um trouxe uma coisa. Mas a minha visão sobre a música era assim, eu queria trazer, eu percebo que ela tem uma divisão silábica e uma divisão rítmica que se repete. Eu pensei em desmontar essa divisão e refazer essa divisão em forma de improviso.
Então, a minha lógica foi essa. Então, é justamente o que deu o frescor ali, a sensação de improviso na música inteira, foi esse balanço, essa diferença entre a métrica de um verso e o outro, entendeu? A minha diretora está me dizendo que a gente pode mostrar um trechinho disso tudo que vocês estão falando, e eu acho que é tão bom para a gente ver um pouquinho antes, né? Vamos ver, Emília Ferraz. A ideia surgiu há um tempão atrás, assim, a gente tinha uma ideia de fazer releituras de álbum. E chegamos nesse formato de álbum que não tiveram devido reconhecimento do público em geral. São discos que são muito importantes artisticamente hoje em dia, influenciaram várias gerações. Tem discos do Jardes, Jorge Maltner, Walter Franco, Sérgio Sampaio. É uma maneira de você rejuvenescer esses álbuns, né? De você trazer de volta para hoje em dia clássicos, discos que se tornaram clássicos da música popular brasileira. Como eu dizia para vocês, é ímpar, né, um trabalho desse. A gente tem que aplaudir o fato de vocês terem reunido tantos talentos contemporâneos para trazer gente que a gente às vezes nem escuta mais, né, que dá uma saudade danada. Isis, como é que o público pode assistir, como é que pode ver? Então, a gente estreia essa segunda-feira, às 20 horas, no canal Curta. Toda segunda-feira a gente traz um programa inédito. E a gente também tem as reprises do canal para quem perdeu o horário das 20 horas. Ah, então quer dizer, perdeu, não está em casa às 20 horas, ainda dá tempo de recuperar. E depois isso tudo vai poder ficar disponível para as pessoas, até para mais para frente, Isis? Sim, e a gente também vai disponibilizar as faixas que a gente produziu no programa, né? No Spotify, no Deezer, em todas as plataformas digitais. Então, quem assistiu o programa, adorou, quer ouvir de novo, vai lá que tem uma playlist Os Ímpares e vão estar as músicas lá. Agora, eu sei que tem gente ouvindo aqui agora e deve estar se perguntando, mas quais serão as músicas? Será que tem alguma que marcou também a minha época, a minha geração? Queria que você citasse algumas que estão nessas regravações. Então, tem a Nega Música, da Alice Caymmi, que é do Itamar. Tem Fico Louco também, que é do Itamar. Tem um disco que é um disco do Rony Von, né? Que ele tem 3 discos que dizem que são os discos psicodélicos. Então tem uma canção que eu acho muito legal, que é a Roseanne, que foi a Maria Luísa Jobim que interpretou, que eu acho que talvez muita gente conheça. Do Jardes Macalé, acho que muita gente vai conhecer, 78 Rotações. O que mais? Ou seja, sucessos não faltam para mexer com a memória e com o coração da gente. Isso, não exatamente. É isso? Espero que sim. Não, com certeza. Imagina, gente, música não mexe com a gente, vocês não acham? É impossível, né? Alice, você vem de uma família que é isso, né? Que é música. E você está hoje aqui, ou seja, falando de toda essa geração. Eu acho que para você até em dobro, né? Essa emoção de participar de um projeto desse. Claro, é sempre bom honrar, assim, minha vida é sempre isso, né? A minha existência dentro da música já é uma maneira de honrar algo que existiu e que existe na música há mais de 100 anos, que é a minha família. Então, poder honrar outros artistas que eu adoro e admiro, como Itamar, é sempre maravilhoso. Bom, gente, então só resta a gente pedir para que vocês também prestigiem esse projeto tão bonito de incentivo, né, à nossa música. Alice, vamos mais uma vez cantar para o público que está em casa, encerrando esse nosso segundo bloco. Vou te convidar mais uma vez. Vamos lá? Vamos para o palco. O que vai ser agora, Alice? Agora Nega Música. Agora Nega Música. Exatamente essa que está na série, né? Quando você menos espera, ela chega
no fundo do teu coração, como uma mulher. Quando você menos espera, ela toca no fundo do teu coração, assim como uma mulher. Não venha querendo você se espantar, não, 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 não. Não venha querendo você se espantar, não, 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 não. Não venha querendo você se espantar, não, 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 não. Não venha querendo você se espantar, não, não, não. Não venha querendo você se espantar, não, não, não. Não venha querendo você se espantar. Quando você menos espera, ela chega, fazendo do seu coração o que bem ela quiser. Não venha querendo você se espantar, não, não, não. Não venha querendo você se espantar, não, não, não. Não venha querendo você se espantar, não, 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 não. Não venha querendo você se espantar, não, 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 não. Não venha querendo você se espantar, não, 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 não. Não venha querendo você se espantar. Não venha querendo você se espantar. Ah! Gente, muito obrigada. A gente vai para o intervalo, porque hoje ainda tem muito mais nesse Sem Censura, não é? Tem música também. Até já. Estamos de volta com o Sem Censura e Camila Abreu. Olha, Kátia, dos muitos elogios aqui na internet, eu separei apenas 2 aqui para ser breve. Um deles é da Jane Mari, ela comenta quanta exuberância. E o do Roberto Cabral, que fez vários comentários aqui. Um deles é: Alice, você é maravilhosa, adoro o teu trabalho, vou nos shows sempre. Oba! Tem dia 26 na Fundição Progresso, hein? Eu e Jalu. Vá, doutor Roberto? Doutor quem? Roberto. Doutor Roberto, 26 na Fundição Progresso. Espero você lá. Viu que bom? Ou seja, tem a Alice ainda por muito mais shows. Nossa. E a gente também tem mais assuntos hoje no programa. Alguns deles não tão felizes quanto a gente poder ouvir Alice Caymmi cantar. É o caso, por exemplo, do aumento do índice de obesidade infantil no nosso Brasil. E o Dr. Valmir Coutinho está aqui exatamente para falar sobre esse assunto e esclarecer por que chegamos a esse ponto. Dr. Valmir, boa tarde. Boa tarde, Kátia. Por que a gente está tendo mais crianças com obesidade? Tem mais ou menos uns 20 anos que a gente percebeu que a obesidade estava crescendo sem controle. Em vários países, o Brasil inclusive, na América Latina. E algumas coisas foram feitas ao longo desses anos e continua crescendo sem controle a obesidade infantil. Na China, já se tem 15% das crianças com pré-diabetes por conta do crescimento da obesidade. E países em desenvolvimento como o Brasil têm um problema explosivo nas mãos, porque a gente já tem uma criança em cada 3 com excesso de peso. E isso continua crescendo de forma ainda descontrolada, né?
que o senhor chama de excesso de peso? Quando é que uma criança, você tem que ligar o alerta de que ela está passando do limite? O cálculo oficial é meio complicado, porque é pelo IMC e a gente calcula o IMC e põe numa curva de normalidade e aí vê se quando está obeso, 95%, percentil 95% e percentil 85% se chama de excesso de peso. Nessa faixa de excesso de peso, já temos mais de 30% das crianças. E a obesidade em torno de 10% a 12%. Então não basta só uma mamãe botar o filho na balança e olhar assim, eu acho que... Não é isso só, tem que levar um médico mesmo para fazer esse tipo de exame. Tem que levar um médico ou um nutricionista para identificar o problema e tratar, né? Um grande problema em relação a isso é que os pais, às vezes, fazem o diagnóstico, mas esperam a situação se resolver por conta própria. Acham que esperando aquilo vai se resolver de alguma maneira, aquela criança vai emagrecer sozinha. E não é o que acontece. Os estudos mostram que se a criança não tratar isso antes da adolescência, vai ter uma probabilidade muito grande de ter o problema de peso pela vida inteira. Essa é uma questão realmente que eu já ouvi falar. Uma criança obesa, ela pode ser sempre aquela que terá problema como adulto, ou seja, pode vir a ser sempre um adulto problemático com obesidade? Se ela não resolver o problema na época certa, ela tem cerca de 80% de probabilidade de ter uma obesidade na vida adulta. Até que idade, mais ou menos, o senhor diz que isso tem que ser resolvido? O mais cedo possível. Quanto mais cedo isso for tratado, é melhor. E o problema também é que as pessoas, esses pais preocupados, às vezes na rede pública, têm muita dificuldade de achar equipe para tratar isso. E mesmo nos consultórios, às vezes o problema é identificado, se tenta tratar, mas se marca uma consulta com um médico, um endocrinologista, ou se marca com uma nutricionista, ou se procura um professor de educação física. E o que a gente sabe hoje é que a equipe multiprofissional é que deve tratar essa criança e esse adolescente. É preciso que seja um time composto por endocrinologista, nutricionista, professor de educação física e psicólogo. E esse time tem que estar bem entrosado, falando a mesma língua, para se traçar o objetivo certo e se conseguir um bom resultado. E eu imagino que desse time tem que fazer parte a família. A família é fundamental. Lógico. Porque como é que você faz para resolver o problema em casa quando tem tanto alimento processado? Quando, na verdade, você hoje não tem muito tempo de fazer aquela comidinha da vovó, não é? E aí você, às vezes, a criança está com fome e você, às vezes, nem quer. Mas você dá a primeira coisa que você vê na sua despensa para que ela pare de falar que está com fome. Ou você entra no mercado e ela é seduzida por todas aquelas embalagens bem coloridas e, na verdade, você também leva para casa, às vezes, alimentos que não vão fazer bem. Como fazer isso, doutor Valmir? Exatamente. E a família, às vezes, é a primeira a montar as armadilhas que vão fazer essa criança engordar. Por exemplo, tem pesquisas recentes, Cádia, mostrando que o simples fato de a criança ter um computador no quarto dela já aumenta o risco dela engordar. A televisão a gente já sabia, mas agora apareceu o computador também. O simples fato de a família ter um carro já aumenta o risco de a criança desenvolver obesidade. O carro hoje tem sido comparado por vários pesquisadores ao cigarro, pelo seu poder destrutivo de saúde pública. O carro tem sido comparado ao cigarro. Então, uma realidade inevitável é essa de que a gente precisa também mudar a cara das cidades para que você consiga controlar a obesidade. Porque a criança hoje não tem como ir para a escola de bicicleta, não tem como ir caminhando, por causa da violência, por causa do desenho urbano. As ruas não são feitas para o pedestre nem para o ciclista, elas são feitas privilegiando o carro. Então, se isso tudo não for mudado, vai ser difícil se conseguir combater essa epidemia de obesidade.
Quer dizer, a primeira coisa que o senhor coloca aqui é a questão do exercício físico, que, aliás, a criança faz como ninguém. A gente, né, hoje adulto, a gente tem saudade da gente ir numa festinha, todo mundo aqui ficava correndo enquanto os adultos ficam sentadinhos comendo. As crianças não, elas gostam de correr, de brincar. E isso está diminuindo, né, doutor? Está diminuindo e muito em função do ambiente. Né? Foi feita uma pesquisa internacional grande, o Brasil fez parte dessa pesquisa. Eram países ricos, países em desenvolvimento como o nosso, e eles mostraram o seguinte: o tempo sedentário, eles botavam um aparelhinho em cada criança e conseguiam medir 24 horas quanto tempo a criança ficava parada. É de 3 a 4 horas por dia, quer dizer, é muito alto. E mediram o tempo de tela. Você tem que somar, isso é uma mensagem importante para os pais também. Tem que somar quanto tempo aquela criança está dedicando a celular, computador, tablet e televisão. Esse tempo de tela, quando é muito grande, leva à obesidade infantil. E é o que mais está acontecendo. É o que está acontecendo. As crianças mais em casa, ou nos seus computadores, nos seus smartphones, e menos correndo, ou fazendo exercício, ou nadando, enfim. E a alimentação? A alimentação, a gente tem ainda uma frequência muito grande de consumo de refrigerantes, que a gente sabe que está ligado ao problema da obesidade também. Esse a gente já sabe há muito tempo, refrigerante, fast food, comer fora de casa, mas você tocou num ponto ainda agora que tem sido cada vez mais valorizado, é a questão do alimento ultraprocessado. Tudo que a gente compra em pacotinhos, tudo que a gente compra já embalado, é uma falsa comida, e esse alimento ultraprocessado está muito relacionado ao risco de obesidade também, Cátia. Doutor Valmir, como prevenir? O que fazer para não se chegar a esse ponto? Os pais desconfiando que já está se instalando o problema, a melhor coisa é levar ao médico, levar a um endocrinologista ou nutricionista, para começar, de preferência, com uma equipe bem entrosada de vários profissionais, atacar seriamente o problema. Agora, a prevenção, medidas simples, evitar de colocar um computador no quarto da criança, garantir o sono, a gente não falou ainda no sono, mas o sono, em pouco tempo, a falta do sono está muito ligada ao risco de desenvolver obesidade também, além de atrapalhar o crescimento da criança, né? Porque então, mexe com o metabolismo, né, doutor Valmir? Mexe com o metabolismo, mexe com hormônios que regulam apetite e saciedade, mexe com tudo. Então, evitar de ter televisão no quarto, evitar de ter computador no quarto, privilegiar atividades que não envolvam o uso do carro, né? E dar o exemplo. Isso está provado também, quer dizer, os pais que são sedentários e comem mal, dificilmente vão conseguir convencer seus filhos a terem uma vida saudável. Doutor Valmir, assim, muito obrigada. Com poucas palavras e de forma objetiva, né, conseguiu contar para a gente, quer dizer, que a gente, se está vivendo isso, é possível modificar com hábitos simples e principalmente prestando atenção naquilo que é o mais saudável possível. Eu acho que o ideal, talvez, Júlio, já que o doutor Valmir está sugerindo isso, seria o pessoal, então, pegar o metrô e andar a pé até o Ler nesse final de semana, que tal? Não é? Leva a garotada para andar toda aquela biblioteca parque, não é isso? Para correr bastante, para falar de livro e de leitura. Júlio, com você a palavra. Obrigada pela presença aqui hoje no Sem Censura. Eu que agradeço o convite e faço convite a vocês também, a todo o público. Vão a ler, não precisa ir de carro, pode ir de metrô, de VLT, de trem, fica na frente da central. Pode ir de barca, pegar um VLT lá. E, bom, a gente tenta fazer da Ler o maior evento aberto do livro. Esse aberto significa justamente isso. É acessível, é gratuito, é acolhedor. A gente é diverso, nós procuramos toda a gama de literatura, todo tipo de leitor, todo tipo de escritor, e também nós incentivamos a capacitação, a inspiração. Nós temos oficinas, peças de teatro, temos exposições. É uma grande conversa, é uma coisa que me deixa muito feliz na Ler, porque hoje em dia as pessoas não estão mais conversando, assim como não estão mais andando, não estão mais conversando, todo mundo fica na rede social querendo empurrar a sua verdade
e não quer ouvir dos outros, né? Então, na Ler, todo mundo está lá, você tem uma pluralidade de pontos de vista, você tem autores que acham aquilo, tem autor mais velho, mais novo, homem, mulher, e todo mundo lá tem que conversar. E aí eles colocam a sua opinião, mas também ouve a dos outros. Aí você amplia a sua ideia, você alarga o seu horizonte e a gente consegue construir juntos mais, em vez de ficar apenas tentando discutir uma briga, né? Então... Pois é, né, Júlio? Porque o livro de José faz muita diferença. Sim. O livro ele é capaz de realmente fazer com que você crie na criança essa vontade, essa expectativa de criar, de sair, de fazer novas coisas. E, inclusive, até vou entrar nesse caminho com você por causa da presença do Dr. Valmir. História pode tirar a ansiedade dessa criança? Um bom livro de histórias? Para mim sempre funcionou, desde criança. Ah. Eu sempre gostei de ler e na Ler a gente vai encontrar muita gente que gosta de ler, muita gente que ainda não gosta, mas vai ter muita variedade. Vamos ter contações de história, oficinas para criança, palestras, atividades. É um universo. Para quem gosta, é o paraíso. Começa amanhã? Começa amanhã, de manhã, e vai até domingo, de noite. E nós temos, provavelmente, nós somos o evento literário com a maior quantidade de autores. Pela última conta que eu fiz, nós estávamos em 306. E são mais de 220 atividades, entre mesas, debates, oficinas, peças, declamações, apresentações, saraus. Então, tem para todo mundo. E vale dizer para o pessoal que está fora do Rio de Janeiro, que para a gente do Rio de Janeiro isso tem uma importância enorme, sabe por quê? Porque eles estão entrando na Biblioteca Parque do Estado, que teve tanto tempo fechada para a tristeza da gente e que agora se abre exatamente no evento desse. Isso é muito para comemorar, né, Júlio? Isso. A Ler começou no Porto, em novembro de 2016, e foi uma grande alegria para o livro no Rio. Mas 2 meses depois a gente teve uma péssima notícia que foi o fechamento da biblioteca por conta das circunstâncias que a gente conhece. E este ano a gente estava preparando a Ler no Porto, surgiu a oportunidade da gente colaborar com o esforço de reabrir a biblioteca. Então, obviamente, nós vimos o valor disso, vimos como isso é importante para a comunidade. Todo mundo aqui perdeu esse equipamento maravilhoso, esse local democrático, moderno. Então, obviamente, nós pulamos nessa oportunidade, investimos em melhorias, reparos e abrigamos a Ler lá. E, óbvio, qual é o melhor lugar para ler? Biblioteca, né? Biblioteca. Então, as pessoas vão, a partir de amanhã, vão poder reentrar na biblioteca, vão poder não só reinaugurar, mas com uma grande festa que é a Ler, com mais de 300 autores. Pois é, eu até ia te perguntar, você falou em muitos autores, assim, tem alguns que você possa citar, assim, pra gente, que você diz assim, olha, não pode perder, eu sei que todos são imperdíveis, mas eu sei que você fica assim, meio, ai, Cátia, como é que eu vou destacar um e não falar do outro, que saia justa? Mas acho que você podia falar de alguns, pelo menos, eu tenho certeza que os outros não vão se incomodar. Olha, eu sou um dos curadores, então, nós temos 5, 6 curadores, eles conseguiram essa constelação de autores. Eu prefiro falar sobre a variedade. Nós temos desde autores que são consagrados e vencedores dos grandes prêmios, como Conceição Evaristo, Cristóvão Tesa. Também temos autores novos que estão no primeiro ou no segundo livro, mas estão um trabalho maravilhoso. Temos para o público mais jovem, o público de fantasia, de romance. Também temos seleção de poetas maravilhosos. Trouxemos também atores que são autores, como o Lázaro Ramos, a Elisa Lucinda. Também trouxemos atores que não são autores ainda, e eles vão participar como leitores. Vai ter declamações de muita gente. Eu tenho medo de falar um só e os outros não gostarem. Mas é sensacional, vocês podem dar uma olhada no site. Qual é o site, Júlio Silveira? Ler Salão Carioca. lersalãocarioca.com.br. Ali vai ter toda a programação, com horários, você pode escolher atividades. Pelo autor ou pode escolher pela data. Nós temos muitas atividades em 4 dias só. Então, vai ter alguns momentos a pessoa que estiver na Ler vai poder escolher entre 9 atividades, por causa da quantidade de auditórios que nós temos. Nós temos o Café do Livro, que é o local de conversa dos autores.
Lá nós vamos ter, por exemplo, Márcia Tiburi com Francisco Bosco, vamos ter Conceição Evaristo com Henrique Rodrigues, Rafael Montes com a Ilana Casoy, refazendo aqui um programa maravilhoso aqui desse canal, que é o Trilha de Letras. E a gente tem outro espaço chamado Palco da Palavra, que é também para conversas, debates e lançamentos de livro. Nós vamos ter lançamentos de livros da Regina Zappa, da Heloísa Buarque de Holanda, Eduardo Jardim, Paulo Rezzutti. Depois nós seguimos para o Espaço Jovem, onde a gente vai desde quadrinhos, gibis, cultura geek, até escritores de fantasia, escritores de literatura jovem, juvenil. Também temos uma área infantil excelente, que não só tem grandes contadores de história, grandes escritores, mas também tem algumas das pessoas, autores mais importantes em qualquer categoria no Brasil. Inclusive, nós vamos homenageá-los. Nós vamos homenagear Ziraldo, Marina Colasanti, Roger Mello e alguma pessoa que, meu Deus do céu, importantíssimo. Olha, não tem problema. Ana Maria Machado, me perdoe, Ana Maria Machado. São pessoas que a gente considera que formaram gerações de leitores e estão formando. Então, eles vão lá, eles vão compartilhar o que eles sabem, nós vamos conversar com eles. Gente, são 306, me desculpem se eu não consigo lembrar todo mundo. Não, Júlio Silveira, sabe o que eu acho? Eu acho que o fato de você não conseguir lembrar de todo mundo, né, não, Henrique, significa que a gente tem muita gente boa, Sim. Não é? Então, se a gente tem muita gente boa, é para comemorar. E a gente comemora muito com você, obrigada pela sua presença aqui. Gente, o Júlio vai ter que sair, né, aqui do programa nesse minuto, porque ele tem um outro compromisso, mas a gente agradece demais a sua presença, a gente parabeniza você por esse evento literário. Eu tenho um programa no rádio cujo bordão é o seguinte, gente, literatura é uma ótima viagem. Eu acho que é mesmo e eu acho que vai ser ótima viagem do Ler. Obrigada pela sua presença, ok, Júlio? E eu já agradeço a presença de todo mundo amanhã, a partir das 10. Dê uma olhada no site, escolham, montem sua Ler. É tudo gratuito, tudo acessível, tudo fácil de chegar e é uma festa. Ok, gente, então vamos nessa festa? Vamos continuar na festa aqui? Vem viola caipira? Vem? Opa! Ó, vamos lá? Tá bom, tá bom. A gente volta já. Estamos de volta com Sem Censura e Camila Abreu. Olha aí, Kátia, a Sara Costa comentou, os livros mudam o mundo com certeza, precisamos ler cada vez mais, né? E tem uma pergunta aqui da Lúcia Galdino, de Pernambuco, ela pergunta para o Dr. Valmir, ela diz, na verdade, que a neta dela, de 3 meses, pesa 7,5 kg. Ela pergunta qual a orientação. Ela precisa urgentemente levar a neta, conversar com os pais e levar para um tratamento, de preferência passando por um endocrinologista ou um endocrinologista pediátrico, um pediatra, para tentar identificar o motivo dessa criança estar com esse excesso de peso. O bebê pode nascer com excesso de peso? Pode. Existem crianças que muito novinhas ainda já apresentam um excesso de peso, às vezes até grave, desde os primeiros meses de vida, principalmente quando tem uma tendência genética muito forte para ganhar peso. Tá certo. Isso pode ter vindo até da gravidez, né? Da mãe e tudo, né, doutor Valmir? É uma loucura. Hoje tem saído pesquisas mostrando que o simples fato de os pais comerem mal antes mesmo de a criança ser gerada já podem fazer alterações genéticas no óvulo e no espermatozoide que vão dar a essa criança um risco maior de engordar. Tem estudos com animais mostrando que existe essa tendência. Gente, que informação é essa, hein? Tô chocada. Doutor Valmir, o senhor vai voltar em outro programa. Com prazer. Não é, Alice? Vocês não acham isso? Eu acho que isso que o senhor acaba de dizer pra gente, vale que a gente tenha um outro Sem Censura com o senhor. Porque agora, doutor Valmir, é melhor a gente até nem pensar nisso. Vamos de viola, que eu acho que tô achando melhor. Vamos ficar mais leve. Eu tô achando melhor. A gente tem aqui no Rio de Janeiro literatura esse final de semana e a gente também tem o Rio de Violas. Henrique, conta pra gente como vai ser isso. Vai ser o primeiro encontro, né, de violeiros aqui do Rio de Janeiro, né? Que aqui o pessoal acha que no Rio de Janeiro não tem violeiro, mas tem um bocado, sabe? Tem um monte de gente, a gente vai se juntando agora. Teve uma reportagem do Gabriel Menezes, que juntou a gente, né?
na verdade, mostrou a tendências de violeiros que tinha aqui no Rio, os trabalhos que existiam em todo o Rio, né? E aí a gente foi se conhecer no intermédio dessa reportagem, né? E tivemos uma reunião um dia com o Chico Lobo, que é um violeiro lá de Minas Gerais. Precisou vir um cara lá de Minas para reunir nós aqui, né? Aqui no Rio de Janeiro. Aí a gente fomos conversando e começamos esse movimento de unir, né? Que a gente junto é mais forte, né? De fazer as coisas, né? E quantos violeiros vão estar nesse encontro? Tem um bocado, porque existe uma orquestra de viola caipira aqui no Rio, né? Que reúne uns 30 violeiros. Só aí para você começar, que é o Caipirando, no qual eu até faço parte desse essa grupo. Orquestra Caipirando. Isso, E existe o Rio de Viola, que é esses violeiros expoentes, né? Como a Andréa Carneiro, que é uma importante pesquisadora assim, no Brasil inteiro, o Marcos Ferrer, né? Vários outros violeiros, Fábio Neves, Bruno Reis, né? O Marcelo Lopes, que está aqui, meu pai também. Então a gente tem esse show que são 8 violeiros, né? Vai vir o Chico Lobo, lá de Minas Gerais, que promoveu ele promoveu esse encontro, então ele é o nosso primeiro convidado assim para vir aqui ao Rio para fazer esse show com a gente, né? E se as pessoas quiserem ter mais informações, quem está no Rio de Janeiro, por exemplo, vai na Ler e depois vai no Rio de Violas. É tanta coisa que bom, né, gente? Como é que faz? Tem alguma página de vocês? Tem a página no Facebook, né? Do evento, é só botar lá Rio de Violas aí que vai ver. O festival vai acontecer na Tijuca, né? No Centro de Referência da Música Carioca Arthur da Tábula, que fica ali na Conde de Bonfim mesmo, né? Que é um aparelho do município e é super bacana. Tem um teatro, tem uma sala de concertos, né? E tem um jardim que também vai acontecer as rodas de viola e, né, vai ter um palco aberto para aqueles violeiros que querem mostrar seu trabalho também, que a gente não conhece ainda e vamos conhecer lá nesse dia. Então vai ser 2 dias de muita viola. Quando é que começa? Começa no dia 19, às 2 horas da tarde, com a Folia de Reis. Sábado, né? 2 horas da tarde, é isso? E termina no domingo, às 8 horas da noite. Ou seja, o domingo é o dia inteiro de apresentações? O dia inteiro, a partir das 11 horas da manhã até as 20 horas, né? Até as 20 horas. Agora, até aproveitando né, a gente com essa coisa da cidade grande, né? E a gente tão afastado do rural, né? Acho que esse problema das crianças, né? Que na roça, eu, por exemplo, eu moro em Jacarepaguá, né? A coisa de 20 anos atrás eu brincava na rua, né? Brincava aqueles terrenos baldios, muita... E hoje em dia a gente, né? Então, de qualquer maneira, esse evento de violas é para trazer um pouco dessa coisa também, dessa coisa de conversar também, né? Que o caipira tem muito de tomar uma pinga, trocar uma ideia, né? Conversar, pitar um fumo, né? Aquela coisa. Então, a gente... É um resgate disso também, né? Não só a gente nesse meio urbano, buscando o rural, né? Buscando... Ou seja, vai ser ali um cantinho do mundo, um oásis, né? Um oásis desse mundo da gente. Você podia fazer o seguinte, ele vai tocar ainda com o pai, vai tocar com outro parceiro, mas ele vai tocar uma música que vocês que estão em casa não vão ouvir só no Facebook, então eu vou pedir ele para adiantar um pouquinho, um trechinho, você podia tocar para a gente. Qual é que você vai tocar? Comitiva Esperança. Isso, Comitiva Esperança vai ser só para os internautas no Facebook, mas vocês que estão em casa podiam ouvir também, né? Vou pedir para ele tocar um pouquinho, pode ser, não é isso? Nossa viagem não é ligeira, ninguém tem pressa de chegar. A nossa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar. Onde a comitiva esperança chega, já começa a festança através do Rio Negro, Ecolândia e Paiaguá. Vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. Tá de passagem, abre a porteira, conforme for pra pernoitar. Se a gente é boa, hospitaleira, a comitiva vai tocar. Moda ligeira, que é uma doideira, assanha o povo e faz dançar. Oh, moda lenta,
que faz sonhar. Onde a cor... Daqui a pouco tem mais, lá no Facebook, não é isso? Gente, daqui a pouco eles vão tocar mais ainda pra gente. A gente ainda tem mais um pouquinho de conversa e eu não posso deixar de perguntar. A gente tem aqui a presença do seu pai. Isso é de família. Meu pai que me ensinou a tocar viola, né? Com quantos anos? Meu pai, ele veio lá do Espírito Santo, né? Ele tinha uma dupla com o irmão dele lá na década de 60, que era o Boni e Boninha. Aí ele veio para o Rio, ficou um tempo afastado da viola, porque não achou aqui no Rio de Janeiro parceiros, né? Aí ele resolveu produzir um parceiro, que sou eu, né? Aí, ficou na família? Aí ele me ensinou a tocar viola e a gente... Aí eu, meus primos, lá em casa, que só toca viola caipira lá, né? Vocês estão sempre tocando em todos os eventos, festa de família. Sim, com viola? Aqui no Rio de Janeiro tem muito, né? Muito evento de viola. Aqui a gente... até a gente tem essa página no Facebook, né? Que a gente resolveu promover isso para promover os eventos dos companheiros, né? Que tem um monte de gente aqui que toca viola, né? O Marcelo Lopes, tem um monte de gente aí, né? O Bruno Reis, que está sempre fazendo shows, né? Então a gente está juntando para se promover, para criar uma cena de viola caipira aqui no Rio, né? Porque isso não tem? Tem. Mas tem, mas pouco. Só que tem, mas não é uma coisa meio fechada. A gente quer abrir mais, quer que o povo... que as pessoas, quando vê a gente tocar, se identifica, gosta muito, porque a viola é o instrumento mais brasileiro de todos, né? A pessoa é uma coisa ancestral. A pessoa, quando vê o som da viola, ela se identifica, sente, não é uma coisa, mas é porque esse instrumento é o primeiro que entrou aqui no Brasil, de instrumento de harmonia, né? Então, está no sangue do brasileiro. Então, o cara vê a viola tocar e acha bonita, aquilo é porque tem uma identidade ali. Então, a gente está querendo trazer isso mais aqui para o Rio, para o povo do Rio de Janeiro, para a gente crescer, fazer um movimento bacana aí, né? E qual é a receptividade do público? Porque aqui a gente estava entusiasmado, não é? As pessoas pedem para vocês cantarem determinadas canções? Sim, né? Tem o repertório caipira, o repertório sertanejo, todo mundo conhece, né? Inclusive essa orquestra lá, a gente faz a gente faz show em shopping, é uma coisa bem popular, o pessoal bate palma, canta junto, é bem animado. As pessoas sabem as canções, então? Sim, conhece tudo, né? Porque aqui no Rio de Janeiro é uma cidade que vem muita gente do interior, né? Para cá, para trabalhar, aquela coisa. Aí quando vê, né, vê a gente tocando assim, aí começa a se identificar e participar junto, cantar junto, né? E acompanha a gente. A gente tem até estou falando aqui do Caipirando, que é a minha experiência, a gente brinca até que tem as caipiretes, né? Que é aquela moça, o pessoal que acompanha a gente, vai viajar. Mas eu até te perguntar isso, vocês têm violeiras também? Sim, tem vários. Tem até uma berranteira no grupo. Uma berranteira? Toca berrante, sabe? Berrante, sim, aquele berrante. Eu me lembro da novela Pantanal. Vocês lembram também? Isso, Na novela Pantanal, acho que ficou marcante para quem assistiu a novela, não é? Para viola, né? Trouxe o Almir Sater, assim, pra gente. A gente viu um rapaz bonito tocando viola, né? E aí a gente fala, pô, não é só... O rapaz bonito só não tem no rock and roll, não, tem na música da viola também, então eu vou tocar viola também. Não sou tão bonito quanto ele, mas eu vou tocar viola também, né? Pô, existe essa possibilidade. Né? Mas eu acho, até falei agora na novela Pantanal, eu acho que essa novela foi marcante. Eu acho que ela abriu, né, pra gente um Brasil que verdadeiramente a gente desconhecia, até em termos musicais, não é não, Henrique? É verdade, com certeza. Eu acho que trouxe essa moda da viola também. Tem outros momentos também da música, assim, né? Como Romaria, por exemplo, que é a Elis Regina gravou, é um grande momento da música caipira, né? Tem vários momentos, Disparada, do Jair Rodrigues, que é uma viola caipira que está sendo tocada ali. Tem vários momentos, né? Assim, de grande repercussão da viola, né? E tem alguma que você gosta mais? Você que foi criado, né, com essa família, tem alguma que te toca assim profundamente? Sim, tem várias, né? Mas tem várias. Sei lá, Menino da Porteira, né? Uma música que todo mundo gosta. Tocando em Frente, né? Do Almir Sater e Renato Teixeira. Essa é muito linda também, né? Muito linda essa. Tem um repertório maravilhoso, assim, desse... E o pessoal que for nesse evento com vocês que acontece agora? A gente está só no Rio de Janeiro, mas eu tenho que perguntar, porque eu tenho certeza que gente que está fora do Rio deve ficar se vem bastante gente de fora para esse Pois evento. Vem gente de fora. E vocês também podem fazer, agora que estão estimulados aí por esse evento, fazer em outras cidades? A gente está sempre fazendo, né? Sempre, por exemplo, o Caipirando, a gente vai tocar muito ali em Vassoura, no Festival do Vale do Café. Tem um circuito aí que a gente está sempre indo, né? E tudo, mas assim,
agradecer essa oportunidade de estar aqui nesse programa super importante, né? E que é tão difícil trabalhar com música brasileira, né? Aqui no Brasil, né? E a gente ter esse espaço aqui maravilhoso de estar podendo falar da nossa música brasileira mesmo, né? E é isso que a gente precisa, eu acho, para ampliar isso, né? Todo mundo gosta da viola, da música brasileira, só precisa da grande mídia, acho que dá uma força para a gente que vamos caminhar aí. Né? Não desmerecendo os outros, né? Os outros movimentos também, mas dá um espaço também para a música brasileira, eu acho, né? É um espaço para todos na arte, não é isso? Certeza. Vamos ganhar espaço, então, com uma música? Porque eu acho que o pessoal quer ouvir isso. Vamos lá? Vamos para o palco do Sem Censura, encerrar o nosso programa hoje. Começamos muito bem, né? Com Alice Caymmi, encerramos com o Rio de Violas, agora esse evento. Obrigada pela presença de vocês. A gente continua conversando com vocês no Facebook. Para vocês de casa, que programa maravilhoso, não foi? Obrigada a todos vocês que participaram com a gente, por tudo. Camila Abreu também. A gente vai ficar mais um pouquinho no Facebook. Até amanhã. Sonhei que estava cantando num palácio imperial. A viola era a rainha, comandando um festival. O som parecia um sino na torre da catedral. Com um sopro do minuano, atravessou o oceano, bem-vinda de Portugal. Foi se espalhando como fogo no palhado, meus festejos religiosos, folia, dança, rezado, repentista no destino, cultura de cada estado, com sua evolução, na cidade, no sertão, consolidou seu reinado. Acordei meio assustado, porém bastante feliz, pois era na realidade o sonho que eu sempre quis. A viola é minha guia, serei eterno aprendiz, seguirei sempre sonhando, os meus versos vou cantando, isso é minha raiz. Nesse momento, no Sem Verso Carioca, o centro de referência do samba, chorinho e bossa, também moda de viola, que veio de lá da raça, violeira e violeiro, aqui no Rio de Janeiro, mostrando a cultura nossa. De chegar, a nossa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar. Aonde a comitiva a esperança chega, já começa a festejar através do Rio Negro, de Ecolândia e Paraguai. Vai descendo Piquirico, São Lourenço e o Paraguai. Abre a porteira, conforme for pra pernoitar. Se a gente é boa, hospitaleira, a comitiva vai tocar. Moda ligeira, que é uma doideira, passa aí o povo e vai dançar.
que faz sonhar. Onde a comitiva a esperança chega, já começa a festejar através do Rio Negro, Ecolândia e Paiaguá. Vai descendo Piquirico, São Lourenço e o Paraguai. E tempo bom que estava por lá, vem vontade de regressar. Só voltei, eu vou confessar, é que as águas chegaram em janeiro, descolamos um barco ligeiro, fomos pra Corumbá. Só voltei, eu vou confessar, é que as águas chegaram em janeiro, descolamos um barco ligeiro, fomos pra Corumbá. Fomos para o rural com vocês, fomos para a fazenda, todo mundo aqui, não é isso? Isso aí, antes de você vir para cá, queria só que você apresentasse quem é que está com você agora de forma mais, tá mais pertinho agora, né? Isso aqui é o Olívio Bona, meu pai, né, que me ensinou a tocar viola. E aquele ali é o Marcelo Lopes, né, grande violeiro aqui do Rio de Janeiro, com grande história aí. Queria agradecer a você, Marcelo, toca lindamente, muito bom ouvir a sua viola. E parabéns, não é? Por estar formando essas gerações. É muito bonito ver o senhor hoje aqui com a gente, com muito respeito, e ver também uma geração que o senhor construiu. Obrigada pela sua presença aqui no Sem Censura. E muito sucesso no final de semana. Tá bom? Vem pra cá, Henrique, vamos continuar a nossa conversa. Camila Abreu, tem muita gente falando aí. Muita gente falando. E aí eu separei um comentário, você também já falou um pouquinho, que eu achei que me representou, que era o que eu queria falar. É da Sara Costa, ela falou, ai, que lindo, gente. Ainda mais pai e filho cantando, mudando o curtido do Facebook pra amei. Exatamente, era o que eu queria. O pessoal gostou de ver pai e filho cantando. Viu que bom? É bonito. É verdade, porque é uma emoção diferente, não é? Tem mais comentários? Tem sim. O Paulo Roberto, Portugal, comentou. É bom demais. É a música da simplicidade da nossa terra. E tem uma pergunta aqui, que eu separei, da... Ai, nessas horas aí eu perco a pergunta, tá vendo? Mas aqui, ó, da Vivian. Você acha que as pessoas sentem falta da simplicidade e por isso... tem esse resgate, e ela pergunta qual o perigo da tradição desaparecer da viola. A tradição da viola não desaparece, agora está crescendo muito no Brasil, tem muita garotada tocando viola, às vezes a gente viaja para tocar em outros estados, assim, festivais de viola caipira, né? E chega lá, tem um monte de garoto com 18 anos tocando pagode de viola e em dupla caipira, né? Acho que essa tradição não morre mais, né? Acho que está crescendo esse resgate da viola, né? E eu acho que vai ser uma tendência, né? Você vê, até a gente conversando aqui, o doutor falando sobre o problema da obesidade e tudo, acho que a sociedade vai caminhar para um resgate das suas raízes, da sua simplicidade. Os antigos valores. Para poder sobreviver, né? Poder seguir, né? Eu acho que vai ser uma evolução da humanidade. Eu acredito muito nisso. E a Marciana Marques, ela pergunta, como é coordenar um grupo de viola caipira com cerca de 30 componentes na cidade da Bossa Nova e do samba? Na verdade, essa orquestra, ela
é um oásis, né? É um momento que a gente se encontra que todo mundo tem o mesmo gosto, gosta da viola. Geralmente quem gosta de viola gosta de coisa simples, gosta de uma comidinha, gosta de bater um papo, a gente conversa mais, toma mais pinga do que toca viola. É isso aí que é o nosso... Não é difícil, é muito fácil, é muito gostoso. Porque todo mundo está ali reunido com muito amor, né? Em torno de alguma coisa que gosta. Pois é, tranquilo. Então flui bem. Todo mundo tem diferença, cada um é de um jeito, é médico, outro é professor, outro é não sei o quê, mas a gente junta ali é só para tocar viola e conversar de coisa da roça, né? De coisa que a gente gosta, né? Que todo mundo tem em comum. A gente tenta preservar isso, né? Eu vi que a Alice estava assim, balançando a cabeça, quando você falou que tinha realmente muito violeiro. Você percebe isso, Alice, que há essa diversidade? Acho que a sua geração é uma geração valiosa nesse sentido, né? Eu percebo, assim, sim, tem muitos meninos, assim, eu tenho percebido. Eu tenho andado muito com compositores, mais do que, assim, eu ando com os artistas também, meus amigos, mas eu agora tenho andado muito com os compositores. E muitos deles tocam viola. E agora a música tá o que foi sertanejo um dia, hoje é um outro tipo de sertanejo, o mais bombado, assim, popular. Mas essas pessoas que compõem esse sertanejo popular, elas têm uma raiz. Então esses meninos, eu tenho percebido, e quando eles estão numa hora livre, o que aparece é isso. É isso que eu tenho observado. O que aparece é a origem, é da onde veio. É a raiz mesmo do que a gente vê hoje aí, sabe, bombando. Ô Isis, fica aí até talvez uma ideia para você, para outros projetos. Você que acabou de criar um projeto tão importante como esse, o Ímpares, não é? Fica aí que eu estava olhando para você e estava vendo também o teu entusiasmo, porque é a música de raiz brasileira, né? A gente estava encantada aqui, a gente estava comentando assim, lindo seu pai e o filho, e lindo essa música de raiz, é uma coisa que você ouve, você nunca ouviu aquela música, mas você parece que você já ouviu. Parece que você já ouviu, tem uma coisa assim familiar, é muito bonito mesmo, vocês arrasaram. Não, e é familiar até pra mim, assim, uma menina da Zona Sul carioca, criada aqui o tempo inteiro. E me é muito familiar, tá? Que eu não sou normal, tá? Mas assim, mas é uma coisa muito... Você não sabe de onde você conhece, mas você conhece. É isso. É a origem de tudo. Nossa raiz brasileira mesmo, né? Que a viola caipira é o primeiro instrumento a entrar no Brasil, na época dos jesuítas catequizando os índios, né? A viola e a rabeca, né? Então, a gente... Aí foi as gerações crescendo, a forma de cantar, que nem a gente estava cantando aqui em dupla caipira, né? Primeira e segunda voz, isso é uma coisa que já os indígenas faziam, tentando imitar os corais jesuítas, entendeu? Então, daí que surge a música brasileira, entendeu? Então, é muito... então, quando você ouve, se identifica por isso que já está no nosso DNA, né? Então, A gente estava falando, agora você está falando isso, falei com as meninas também sobre isso, eu falei que a leitura, né, pode tirar um pouco da ansiedade que gera, não é, às vezes, esse consumo exagerado por comida, né, doutor Valmir? A música também faz um pouco esse papel, não é, doutor Valmir, de tirar um pouco essa ansiedade da garotada? A música tem um efeito sobre a saúde física também impressionante, né? E tem pesquisas sugerindo que desde a vida intrauterina, né? Quando esse fetinho é exposto a boa música, pode desenvolver habilidades mentais já antes de nascer. Foi o caso da Alice, eu acho, né, gente? Eu acho que eu ganhei na loteria nesse sentido, porque quando a minha mãe estava grávida de mim, ela e meu pai eram da banda do Tom Jobim, eles estavam viajando o mundo inteiro, ensaiando todo dia. Então, eu fui um feto que ouviu 9 meses de Tom Jobim. Nossa! Foi intensivão. Foi intensivão. E depois eu fui ouvir meu avô. Fora da barriga que eu fui ouvir o meu avô. Engraçado, né? Eu ouvi primeiro Tom Jobim. Engraçado você falar isso, porque você vê que é uma moça, uma menina que foi altamente influenciada, gosta, é apaixonada por música e está aqui hoje cantando, né? Isso realmente, eu não sabia, quer dizer que então essa é uma influência forte ainda no feto. E para a criança mesmo, doutor Valmir, uma criança, por exemplo, que você coloque numa aula de violão, de viola, ou numa aula de canto, como a Alice que canta, essa criança pode descarregar ali as suas ansiedades do dia a dia, da escola, dos problemas, e evitar correr lá para a geladeira para comer alguma coisa. Isso funciona? Funciona e, sem dúvida, vai ajudar a desenvolver várias outras habilidades.
as vias neuronais se cruzam no cérebro. Então, a criança que desenvolve a habilidade musical, ela vai ter mais facilidade com raciocínio matemático, raciocínio espacial, quer dizer, essas habilidades se cruzam sem parar. Alice quer falar, ficou logo entusiasmada. Quando falou isso, ela pegou o microfone. Eu não entendo matemática até hoje, tá? Mas eu entendo o que o doutor está falando, que é, na verdade, a matemática que se ensina na escola é a matemática e a geometria da música é outra. Claro, eu posso ter uma compreensão matemática ali, mas eu não vou por esse lugar. Mas tem alguma coisa dentro de mim que entende. Eu não sei explicar, mas no colégio... mas eu dou aula de viola, né? Eu trabalho numa escola de música dando aula. Tem muita mãe que bota indicação médica, né? Obrigado aí, professor, doutor. Indica o menino estudar música, né? E realmente muda na escola o desenvolvimento, a questão da concentração. É muito importante que você tocar um instrumento, você tem que se concentrar, tem que ficar ali, né? Tempão, aquela coisa. Então isso muda muito no reflexo. Pode ser que a habilidade dele não seja exatamente português ou matemática, seja outra, mas ajuda mesmo, essa questão da concentração, isso é um fato mesmo. Né? Henrique, onde é que você dá aula? Que você eu dou aula numa escola de música lá no Pichincha, em Jacarepaguá. Em Jacarepaguá. É uma escola de música chamada Elan, é onde começou a se formar essa orquestra de viola, né? Foi lá nessa escola, lá eles até hoje apoia muita gente, a gente ensaia lá, né? E tem uma página sua, Henrique Bono, que as pessoas podem pesquisar para poder saber mais informações com você? Sim, tem página no Facebook, tem tudo esse trem todo aí que o povo usa aí, também tem. Camila Abreu, a gente está no finalzinho, dá uma pena danada. Você tem mais algum comentário? Tem mais uma perguntinha do Maicon Souza para a Alice. Ele pergunta para você qual é a sua maior responsabilidade com o seu público. Você nos ajuda bastante, nós te amamos. Dia 26 nós estaremos juntos na Fundição Progresso. Obrigada, já. A divulgação tá pesadíssima. Olha, minha maior responsabilidade com o meu público é entendê-lo e acolhê-lo da melhor maneira possível, por mais que não seja a história deles não seja exatamente a minha história, ou a vida deles não seja exatamente a minha vida, e a situação deles também não se assemelha à minha. Eu me sinto na obrigação e tenho o prazer de acolhê-los e entendê-los e trazer qualidade de vida através da minha música. Bonita resposta. Quem fez a pergunta? Foi o Maicon Souza. Obrigada, Maicon. Obrigada mesmo. Maicon, eu também vou agradecer a você. Eu acho que você ajudou a encerrar de forma brilhante esse programa de hoje. E vou dizer a você por quê. Porque a equipe de Sem Censura também se sente com uma responsabilidade danada de levar todos os dias para vocês o melhor programa, com ótimos convidados e sempre com muita informação e diversidade. E a gente faz isso com muito amor e carinho. E é assim que eu encerro o programa de hoje, agradecendo a todos vocês que estiveram com a gente. Alice, Isis, Dr. Valmir, Henrique com sua viola. Obrigada a vocês pela arte e pelo trabalho. Camila Abreu, obrigada pela companhia. Obrigada a vocês que participaram com a gente, a toda a equipe técnica e também a equipe de produção. Amanhã a gente está de volta às 5h30 da tarde. Tchau!